Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater aí um papinho hoje sobre a questão do desemprego, né? Então, eu meio que entendo, né, dessa questão do desemprego, né? Eu diria que às vezes a gente se coloca na vida planejando mal a nossa sustentabilidade. E eu diria também que é muito comum, né, o desejo de jovens de querer morar fora, né? Muitas vezes por conflitos com os próprios pais, né? E fazer isso sem um planejamento adequado e bem pensado é algo que eu não recomendo para absolutamente ninguém, né? E quanto maior for o nível de sua aspiração, aí é que quando você mais deve refletir sobre seus movimentos, justamente para que você não se coloque numa situação desfavorável, né? Por problemas de importância menor, né? E eu falo isso, né, sabendo que vai ter muito jovem que vai achar que consegue chegar, né, onde quer, independente de qualquer coisa. E no final das contas ele descobre que na prática ele não consegue porque justamente não se organizou nesse sentido ou qualquer outro motivo, né? E eu diria, voltaria a dizer, né, que se sua aspiração for alta, você não deveria, né, desprezar nenhum aspecto e ainda ter medo, né, de amenizar as variáveis surpresa, né? Que são é aquilo que se apresenta que você não tinha pensado ainda, né? A surpresa, né? E o ideal seria também você não se colocar em uma situação de desespero, né? Que é aquela situação que você é forçado a trabalhar com algo, né? Meramente para minimamente se sustentar, né? E por que eu falo isso? Porque quando a gente está em desespero é quando a gente toma as piores decisões para a gente e muitas vezes até para o próprio empregador, né? E a maior parte dos empregadores, eles desejam estabilidade, né? Um empregador quer alguém que faça um trabalho durante um período razoável, né? Poucos querem fornecer um abrigo para passar uma chuva, né? Porque vai dar mais trabalho para ele de achar uma outra pessoa quando você, né, pode conseguir algo minimamente melhor, né? Por outro lado, também, né, as pessoas desesperadas, elas não se dão muito bem em entrevistas, né? Especialmente porque o controle emocional de quem não está com a faca nas costas é superior, né, a uma pessoa que está desesperada, né? E às vezes também, né, a restrição de contratantes, né, coloca meio que a autoestima da pessoa no saco. E aí ele faz a gente, né, passar a duvidar do nosso valor, né? Aí a pessoa, né, pode se dar conta, né, do mau planejamento que ela fez, né? E às vezes a gente tem, né, nossas prioridades, vê que nossas prioridades estavam equivocadas, né? E se sua ideia, né, for só uma vaga de emprego, eu meio que coletei, né, algumas dicas de recrutadores ao longo de vários anos, né? E a primeira recomendação seria justamente a pessoa se manter atualizada, né? Procurar se cadastrar, né, em várias bases de dados, né? E se houver a possibilidade de fazer certificações, elas são bem valorizadas, né? Quando são as mais difíceis, né? Elas se tornam mais valorizadas, né? E você deve, né, abrir o olho também e desconfiar de vagas que pagam muito acima do valor de mercado real, né? E pessoas negras, né, e mulheres, normalmente elas têm maior dificuldades em conseguir as vagas, assim como pessoas mais velhas também. Então ela tem que ter algum diferencial, né? Algo que seja mais decisivo na vaga, né? E também, né, é mais interessante personalizar o currículo para um objetivo de vaga, né? E pessoas que passaram, né, um curto período de tempo em vagas anteriores geralmente são mal vistos, né, pelos recrutadores. Também diria, né, que na entrevista a pessoa deve evitar falar demais e também evitar dizer só sim ou não, né? Eu diria também que o nível superior não é mais um diferencial, né? E às vezes nem a especialização é. E aqui no Brasil a gente vive, né, a realidade do diplomismo, né? Com muitas pessoas sem a qualificação com diploma, né? E também tem aquela pessoa, né, que tem mil especializações, mas que também não consegue nada, né? E o estagiário, ele pode pagar pouco, né? Mas pode ser uma porta de entrada para ser contratado na empresa, né? Dizem que a estatística de efetivação é que 74% dos estagiários são efetivados, né? E também, embora, né, a discriminação com base da estética não seja legal, né, pessoas fora, né, desse padrão estético dos recrutadores podem ser penalizadas, né? E a gente sabe, né, que a gente é só ser humano, né, cheio de defeitos. Então, é uma boa ideia em a pessoa se apresentar, né, ser bem apessoada, ser uma pessoa que se apresente de uma forma boa, né, positiva.
E tem muitos jovens, né, que não estudam nem trabalham. Cerca de metade dos desempregados são jovens de 15 a 24 anos. E é relativamente normal essa situação. E até na China, né, que tem uma economia maior que a nossa, isso é uma verdade. E a ideia é tentar se qualificar o máximo que você puder e começar o mais cedo possível, né? E a realidade é que é difícil, né, você confiar na aposentadoria do governo. Então, se você deseja uma vida minimamente boa quando você estiver mais velho, a ideia é juntar, né, um dinheiro no começo da vida. E boa parte, né, dos empregadores vem com maus olhos, né, o vício em cigarro, com exceção, né, do fabricante de cigarros. E também pessoas obesas, né, costumam ser mal vistas. Muita gente não entende, né, a dificuldade da pessoa gorda, achando que é uma pessoa, né, que não se leva a sério. Né. O inglês também não é mais um diferencial, né, sendo um requisito normal, né, para várias vagas. Também, né, as vivências de intercâmbio, elas podem ser bem valorizadas, né, sobretudo para cargos maiores. Né. E uma outra ideia é ter em mente quais empresas você gostaria de trabalhar e perguntar diretamente a elas se há, né, vagas ou oportunidades. E às vezes a necessidade da empresa casa, né, com sua necessidade e às vezes até você pode tentar, né, firmar uma sociedade na empresa. Né. E o seu lugar de moradia, ela pode ter importância para um empregador, né, ou pode ser também indiferente, né, sobretudo nos trabalhos remotos, como várias vagas, né, que tem informática. Né. E uma outra ideia é conseguir, né, criar uma grande rede de contatos, ou pelo menos pedir ajuda, né, aos contatos que você já tem, né, para procurar algo nas empresas deles. Né. E quanto mais conhecimento, né, de tecnologia e negócios, maior vai ser seu valor para as empresas. Né. E saber usar um computador, né, e o pacote Office não é mais um diferencial. Né. Hoje eu acho que quase todo mundo sabe isso nos dias de hoje. Né. Se você não sabe, isso pode te fazer perder vagas. Né. E não deixe, né, de se mexer por não estar achando, né, um emprego. Eu diria para você não ser passivo somente usando a internet e vendo o tempo passar. Né. Eu diria que a cada semana, né, planeje locais para ir, né, que eventualmente possam te ajudar, né, a encontrar um emprego. Né. Também, além disso, uma lista de empresas, né, para você telefonar para saber se há vagas. Né. E continuar se mexendo, eu diria que é importante, porque os recrutadores também veem com maus olhos pessoas que passaram um tempo maior, né, desempregadas. Né. E uma outra ideia, justamente em caso de rejeição, é tentar, né, conversar com o entrevistador para ver o que faltou para ele ter optado por você em vez dos seus concorrentes. Né. E isso pode te dar uma pista daquilo que você precisa fazer, né, para melhorar seu currículo. Outras vezes você não vai ter saída e você vai ter que assumir, né, o risco de empreender. Se você se qualificou muito, né, talvez você consiga ser bem sucedido. Né. Só para você ter uma noção, né, o bilionário Jack Ma, né, que é o dono do AliExpress, né, ele aplicou, né, 10 vezes para Harvard e não foi rejeitado as 10 vezes, e também aplicou para mais de 30 vagas de emprego e foi rejeitado em todas as vagas. Então, pessoal, era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se você quiser comentar alguma coisa, comenta alguma coisa aí embaixo. E se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau.